Pronto, professor. Professor Osvaldo, deu certo, pode iniciar, fique à vontade. Tá, eu vou entrar aqui com outro pelo celular, que aí eu vou acompanhando, né? De repente dá certo. Só tirar o som. Muito bem. Agora eu consigo saber o que está acontecendo, né, Augusto? Perfeito. Muito bem. Então, retomando o que estávamos falando, nós demos uma pincelada geral sobre o tema acessibilidade na aula passada, do sábado passado, e passeamos um pouquinho sobre acessibilidade em vias públicas, evidentemente sem esgotar o tema, apenas de forma introdutória, como deve ser, né, para apenas 2 horas de aula. Para hoje, eu vou repassar alguns conceitos gerais de acessibilidade de forma rápida e vou entrar no tema de acessibilidade em edificações. Ao final, vocês fiquem à vontade para introduzir alguma coisa que eu não tenha apresentado. Professor, é aquilo, Givaldo, é aquilo, né? Para que a gente possa também, se for o caso, trazer isso do que está na norma. Ou no decreto, porque às vezes algum tema não está na norma, mas está presente na realidade do dia a dia do trabalho de vocês, quanto projetista e quanto executor de obras. Então, talvez não esteja na norma, apareça na vida real, vamos falar assim, né? E, de repente, está lá no conceito de desenho universal ou está lá presente no decreto que trata do tema que regulamenta a legislação, sem contar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, sinta-se à vontade para fazer tanta intervenção à medida que nós vamos andando, quanto também, ao final, trazer um tema que não tenha sido abordado. Lembrando que a questão do projeto, não só para projetos acessíveis, né, mas para qualquer projeto, o que nós fazemos? Nós misturamos os códigos de obras, que cada município tem o seu, então nós estamos falando aí de mais de 5.000 códigos de obras, sendo que alguns municípios não tem muita coisa, mas outros municípios têm código bastante elaborado, bastante complexo, e esses códigos geralmente atendem diretrizes do plano diretor, da lei orgânica e até de legislação estadual ou federal. Mas cada município tem a sua especificidade. Não podemos deixar de atender o que está escrito ali, porque é uma regra para o município. E aí as normas técnicas, que são as NBRs, né? As leis, os decretos, que porventura tratem do assunto, que tangenciem o assunto da construção civil. Tudo isso é projeto. O que nós fazemos com esse conjunto de normas, conjunto de diplomas legais? Nós misturamos tudo com aquilo que aprendemos na escola técnica, com aquilo que aprendemos na faculdade, jogamos tudo dentro do liquidificador aí, batemos e trazemos isso para desenvolver geralmente o programa de necessidades do cliente. Então, tudo isso para pegar o sonho do cliente, ou a necessidade do cliente, ou a especificidade do cliente para a legalidade. Não só a legalidade, mas para a estabilidade da obra. Então, essa mistura toda, ela se aplica a qualquer projeto. Não é diferente para projeto acessível. A diferença é que nós vamos incorporar a temática de acessibilidade. Eu estou vendo que não mudou o slide aí, né, professor Augusto? Não, está travado. Rapaz, deixa eu aprender a destravar esse negócio aqui. Aí, Mudou, agora. vai ter que ser assim, é porque eu tinha colocado em tela cheia. Muito bem. Então, essa mistura toda é que gera o projeto que depois, né, vai dar luz à obra. E a obra é o que todos nós queremos. Ninguém contrata um projeto para deixar de lado a execução da obra. E essa obra, que é resultado de projetos acessíveis, ela também deve ser acessível. Então, é esse conjunto, essa mistureba que nós estamos tentando passar aqui, para que vocês incorporem na temática de projeto o tema de acessibilidade. E aí, relembrando, o que é, afinal, a acessibilidade, né? A acessibilidade é aquilo que se pode chegar facilmente, aquilo que está ao alcance e também, e aí vem essa definição da ONU, né? A possibilidade de acesso ou o processo de conseguir igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade.
quando nós tratamos de acessibilidade, nós estamos tratando das condições presentes no ser humano. Condições antropométricas, que são físicas, condições mentais, que extrapola o físico, né, mas redunda e traz para o dia a dia da pessoa no uso do espaço construído. Então, nivelar a construção, o espaço construído, para que todas as pessoas possam acessar o mesmo espaço e, consequentemente, exercer direitos, obter oportunidades e realizar o usufruto do ambiente construído, seja na área rural ou urbana, de forma, pelo menos, que essas construções, essas edificações, esse ambiente construído não seja o obstáculo, mas seja ele o facilitador. Então, passando essa pincelada ainda no que é acessibilidade, quando nós trazemos, aquela definição foi da ONU, né, mas quando nós trazemos para a definição aqui dentro da nossa realidade nacional, aquilo que está descrito na nossa legislação, é tudo aquilo que a ONU definiu, porém, com um desdobramento. Primeiro, a garantia de que é na zona urbana e rural. E é para pessoa com deficiência, mas também para pessoa com mobilidade reduzida. Já vamos apresentar o que é isso aí, né? Porém, não existe acessibilidade se a solução que você deu em projeto ou obra, ela não permita que aquele espaço construído, ou aquele equipamento urbano, ou aquela edificação seja utilizado com segurança e autonomia. E aí, independentemente dela ser uma edificação ou um empreendimento permanente ou temporário, como é o caso de instalações de eventos, né? Ou circo, ou ainda da arquitetura efêmera, como, por exemplo, em feiras, circuitos de exposição, que acontece normalmente no ambiente construído dentro da vivência do ser humano em sociedade. A solução de acessibilidade, então, precisa ter essas duas coisinhas juntas: segurança e autonomia. Como assim segurança? Segurança no uso. Que as pessoas utilizem aquela rampa, aquela escada, passem por aquela porta, por aquele corredor, sem sentir medo, sem se sentir agredido no seu direito de ir e vir. E autonomia, no sentido de que a pessoa use aquele dispositivo que você colocou, por exemplo, uma plataforma elevatória, ou um elevador, ou até a escada, a rampa, a calçada, o ambiente construído com autonomia, sem ajuda de ninguém. Então, a acessibilidade precisa estar junto essas duas coisinhas, segurança e autonomia. Senão, não se fala de acessibilidade, fala-se de outra coisa qualquer, ou uma gambiarra, ou então algo que não atende à especificidade da norma. Para atender, precisa de segurança e autonomia na mesma solução. De modo que a acessibilidade é um conceito ligado à qualidade do projeto. Não há qualidade do projeto, não se pode falar em qualidade do projeto e do ambiente construído se eu não tiver eliminado as barreiras existentes que já tenho naquele ambiente construído, ou que eu tenha deixado de impedir o surgimento de novas barreiras. Se eu, quanto técnico, não trabalhar para impedir o surgimento de novas barreiras e eliminar aquelas que já existam, ou seja, passar uma reforma ou executar uma obra sem resolver a questão da acessibilidade, aquela edificação ela perde em qualidade. E qualidade é desempenho. Desempenho é atender às normas de desempenho que também estão em vigor no Brasil. Acessibilidade é um item de desempenho do ambiente construído, da edificação, tanto na área urbana quanto rural. Está muito rápido aí? O pessoal pode interromper à vontade, tá? Está todo mundo muito quietinho, né? Mas vamos lá. Relembrando, mobilidade reduzida é quando a pessoa tem a sua capacidade de se locomover dentro das edificações ou na cidade reduzida. Como assim reduzida? A mobilidade do ser humano padrão, não é normal, né? Padrão de deslocamento ou de se mover dentro de um espaço, utilizar um dispositivo de manobra, como, por exemplo, abrir uma porta, ligar uma luz, colocar algo na tomada, abrir uma janela, sentar numa cadeira, usar uma cama, usar um sanitário. Essa mobilidade, essa capacidade da pessoa de usar o ambiente construído, ela
pode ser reduzida de forma temporária ou permanente. Temporária, quando a pessoa adquire uma situação que impõe essa restrição de mobilidade por um tempo, como é o caso de uma cirurgia, de um acidente que faça com que a pessoa fique por um tempo dependente de cadeira de roda, de algum dispositivo de ajuda, ou com a perna engessada, com o braço engessado, ou ainda uma mulher grávida. A mulher grávida, ela tem a sua restrição de mobilidade reduzida, a sua mobilidade reduzida por um tempo e depois volta ao normal. Então é temporária essa mobilidade, a redução dessa mobilidade é temporária. Mas pode ser permanente, tanto com a idade, à medida que as pessoas envelhecem, a sua mobilidade vai sendo reduzida de forma definitiva, né, permanente, ou mediante acidente, violência, arma de fogo, faca, que causa uma deficiência na pessoa. Então, mobilidade reduzida ao grande grupo, que pode ser de temporária ou permanente. E permanente pode ser com a idade, ou obesidade também, ela pode ser permanente ou temporária, e deficiência que atinge de forma definitiva a pessoa. Essa deficiência ela pode ser adquirida ao nascer, né, já nascer com essa restrição de mobilidade, com essa deficiência, ou pode ser adquirida ao longo da vida, a qualquer momento, de forma temporária ou permanente. Bom, feito essas definições conceituais, relembrando para vocês as estatísticas. Quando nós falamos de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, nós estamos falando de um grupo muito grande de brasileiros que beira 80 milhões de pessoas. E se você considerar que essas pessoas estão distribuídas nas famílias, e aí impactando essas famílias, seus acompanhantes, namorados, irmãos, irmãs, pais, né, filhos, pode-se considerar que os acompanhantes também são afetados fortemente pela ausência de acessibilidade no ambiente construído na cidade, nas edificações. Então, no mínimo, podemos considerar que o dobro desse contingente é afetado, nós estamos falando aí de 160 milhões de pessoas. Por que é importante trazer essas estatísticas? Para demonstrar que não estamos falando de um grupo reduzido, mas de um grupo muito grande, presente na sociedade, que está na produção econômica, que está na educação, que está no lazer, que está na convivência da sociedade de um modo comum, normal e abrangente e permanente. Ou seja, é parte da população. Não dá para separar isso. De modo que, quando nós apresentamos a questão da acessibilidade no ambiente construído, estamos falando de uma política pública, de uma técnica definitiva de inclusão e cidadania. Ou seja, é inadmissível num país democrático deixar de lado as temáticas de acessibilidade. Marco legal. O que é marco legal? Marco legal é a legislação existente. Nós temos leis de sobra, né? Elas estão, vamos dizer, todas prontas, não há mais o que fazer para trazer novas legislações. A legislação federal vale para o Brasil inteiro, ainda que o município, evidentemente, tem sua autonomia para criar sua legislação, essa legislação ela não vai fazer com que a federal ou a estadual deixe de existir ou que as normas deixem de ter eficácia. Não. Continua valendo, só que no município você vai ter uma lei específica e aí você precisa ficar atento com essa legislação lá do seu município. Por quê? Porque, por exemplo, você tem um decreto federal que estabelece critérios de desenho universal para todo o país. Bom, critério de desenho universal, então, é uma imposição legal dentro do Estado Nacional. Então, se aquele município edita uma lei dizendo que não precisa de rampa, por exemplo, que contraria esse critério de desenho universal, então essa legislação municipal não tem eficácia, porque você vai ter que aplicar a federal. Elas não são uma superior à outra, mas elas são concorrentes entre si, complementares entre si, e prevalece aquela que é mais restritiva. Por exemplo, nós vimos na aula passada e vamos ver hoje, que a inclinação de uma rampa, ela obedece a um critério técnico que deve ser cumprido, e a inclinação máxima para uma rampa, para um determinado percurso, para uma determinada situação, é de 8,33%. O município traz uma legislação que estabelece, por exemplo, que aquela inclinação no âmbito do município é de 12%. Evidentemente, vai prevalecer o da União. Por quê? Porque é aquela que estabelece a maior facilidade para o usuário. Ou, nós dizemos que é a mais restritiva. E se for o inverso?
A legislação federal e as normas técnicas da BNT falam que a inclinação tem que ser de 8,33%. Mas no seu município, há uma lei que diz que é 7%. Vai prevalecer essa lei municipal, porque ela é a que mais beneficia o usuário e a mais restritiva. Então, não há hierarquia entre essas leis. O que não pode haver é você preferir, né, atender no seu projeto aquela que facilita a sua vida. É aquela que beneficia o maior número possível de usuários. Esse é um princípio e ele equivale. Muito bem? E os prazos? Trazendo aqui os prazos para vocês, relembrando, os prazos venceram. Não há mais o que se falar em prazo, por exemplo, para edificações de uso público ou coletivo, que é o nosso, né, o nosso material de trabalho, vamos falar assim. Essas edificações públicas, por exemplo, obra nova, estou falando aqui de obra nova, elas tiveram o prazo vencido em 2004, quando publicou a lei, um ano depois, quando terminou o vacatius legis, que é o prazo que a lei deu para que as pessoas se, né, adequassem à situação. Então, se ela é de... O decreto 5.296 é de 2004, em 2005 já não podia mais ter obra nova sem acessibilidade. O que é os prazos de 2007 e 2008 para edificações de uso público e coletivo? São aquelas que já existiam, né? Como, por exemplo, esse hotel que eu estou aqui hoje, ele é de 2000, que já existiam e que não havia, não atendia a norma, não atendia a legislação nova, então foi dado o prazo até 2007, até 2008, para que houvessem reformas para atender a legislação. Bom, quando nós olhamos para as cidades, nós já sabemos que isso não foi cumprido. Mas o que eu quero trazer para vocês é que os prazos venceram. Não há mais de falar, mas eu construí em 82 e nós estamos em 2021, mas eu já estava construído. Bom, então você tem que ter negado para a sua edificação, pela prefeitura, o alvará de funcionamento. Esse que é o instrumento de verificação. Ocorre que os municípios não fazem isso, ou por um motivo, ou por outro, mas também porque pode inviabilizar, né, o funcionamento das edificações. Então, imagino que há e deve haver uma acomodação dessa situação à medida que os projetos vão entrando para reformar na prefeitura, e aí a prefeitura vai impondo as condições de acessibilidade. Então, se o proprietário não entra com o projeto, então a prefeitura não aplicaria o prazo. Penso que é uma forma de acomodar essa situação sem prejudicar as cidades de forma muito grande. Então, lembrando, o que deve mudar? Barreiras físicas, que é o ambiente construído, barreira tecnológica, que é aquelas ajudas que são feitas para nós desenvolvermos nosso trabalho e que coloca a barreira para alguns grupos, como, por exemplo, o caso do celular com touchscreen, ou então o notebook que eu uso, ou um monitor de ajuda de passageiros no aeroporto. As barreiras sociais, que é aquelas que são colocadas na sociedade de um modo geral, de restrição à pessoa com deficiência, e a barreira de atitude, que é querer atender às normas, ou seja, eu, quanto projetista, quero atender. Eu não domino o assunto, mas eu já sei que eu tenho que atender, eu vou me debruçar sobre o projeto, vou estudar o tema e vou trazer esse conhecimento, vou trazer a solução com a ajuda de alguém, sozinho, com a ajuda das normas, mas eu vou trabalhar para dar solução no meu trabalho, no meu projeto, na minha edificação, na edificação que eu estou construindo, mesmo que eu não tenha todas as informações. Então, é uma atitude, é tomar a atitude de resolver. Isso tem que acontecer também, né, em todas as esferas da sociedade, com o gestor público, com o agente financeiro, porque a acessibilidade não é só projeto e obra. Acessibilidade é uma condição que está presente em tudo que a sociedade faz, desde um atendimento no balcão de uma lanchonete, até mesmo na impressão de um livro ou na apresentação de um programa na TV, cada um com as suas considerações de acessibilidade. Quais são os tipos de edificações que existem? São 3 tipos para a legislação: as edificações de uso público, as edificações de uso coletivo e as edificações de uso privado. As edificações de uso público são aquelas que o poder público construiu ou que ele aluga e administra. Mas não somente o órgão público, mas as empresas prestadoras de serviço público
que são, por exemplo, as concessionárias de água, de luz, de esgoto, de gás. Essas concessionárias também se enquadram como edificações de uso público. E outras, autarquias, fundações, todo esse conjunto, esse aparato que é ligado, né, à prestação do serviço público. De modo que essas edificações são de uso público. As outras edificações são de uso coletivo, como por exemplo, e aí eu estou falando de edificações que são destinadas à natureza comercial, atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, que é o caso das igrejas, terreiros, né? Templos, educacional, como as escolas, as indústrias, os hospitais, postos de saúde aí privados, né? Não públicos. Essas edificações são separadas de uso público e coletivo, de modo que a legislação ela trata separadamente cada um desses grupos. Os grupos de uso público são mais restritivos, ou seja, existem mais itens para cumprir. Se você está projetando, por exemplo, uma edificação, ela tem lá 3, 4, 5 pavimentos, 6 pavimentos, é pública, então você tem que ter, por andar, um sanitário por sexo. Veja, um masculino e um feminino. Acessível em cada andar. Se é de uso coletivo, você pode alternar um masculino num andar, outro feminino no outro, entendeu? Então, assim, para as edificações de uso público, são impostos mais critérios de acessibilidade do que para de uso coletivo. Por quê? Primeiro, que as edificações de uso público são em menor número. Segundo, que entende-se que o uso da edificação, né, de uso público, ela é ligada ao exercício da cidadania e a de uso coletivo não. E também é o seguinte, você tem desde uma edificação extremamente complexa, como, por exemplo, um shopping, mas também tem um salão de barbearia de bairro enquadrado no mesmo grupo. Então, por esse espectro amplo, é que a edificação de uso coletivo também tem menores critérios para atender de acessibilidade. Não que uma seja mais acessível do que a outra. As duas são, mas a de uso público é colocado mais regras. Isso no decreto 5.296 de 2004. A norma técnica, ela não separa isso. Isso está lá no decreto. Para quem é da área pública aí, fica esperto com isso, né? Bom, o dimensionamento ele tem que ser ergonômico. Nós projetamos e executamos obras para as pessoas. Historicamente, nós sempre fizemos para uma pessoa que correspondia apenas a uma parcela da sociedade. Que é o homem padrão. Com a vinda desses critérios de acessibilidade em 2004 e de desenho universal, foi colocado para nós que nós devemos projetar para a pessoa com mobilidade reduzida. E como que nós fazemos isso? Projetando tudo que construímos, tudo. Alguém falou aí na improbidade, depois eu vou ler aqui para entender, né? Assim que eu terminar essa sequência. Então, nós projetamos tudo e construímos tudo para a pessoa na cadeira de roda. Como é que a norma convencionou chamar isso? Módulo de referência. Então, todo o ambiente construído, do ponto de vista projetual, da arquitetura e da ergonomia, veja, já vamos para a ergonomia, né? Mobília, espaço, dispositivos, maçanetas, tudo isso deve ser projetado, construído, executado e operado e dado manutenção, porque a acessibilidade não para no projeto nem na obra, né? Continua ao longo da edificação. Isso deve ser feito considerando-se o deslocamento e o uso da pessoa com deficiência na cadeira de rodas, que a norma trouxe como módulo de referência. Ou seja, não só em planta, mas em alcance, em giro, em circulação da pessoa na cadeira de rodas. Esse é o nosso modelo de projeto. É para isso que nós vamos projetar sempre. Esse alcance manual e esses elementos que eu estou trazendo para vocês está na norma. Fique à vontade para perguntar sobre a norma, em que a gente traz também a referência, tá? Claro que não dá para detalhar agora, mas essa que é a ideia. É que
tudo que está ao alcance da pessoa na cadeira de rodas estará ao alcance das demais pessoas do ponto de vista antropométrico, ou seja, das medidas do ser humano. Deixa eu ver aqui o que foi a fala que estava aqui no chat, assim que eu descobri como que acesso esse negócio. Ao projeto de lei 2505/2021, né? Ele pretende retirar a obrigação de cumprir acessibilidade para alguns grupos, né? E tem também a ação, por exemplo, do Itaú, de algumas grandes empresas, que está com uma ação na justiça procurando retirar a obrigação de cumprir a acessibilidade que foi estabelecida em TAC com a FEBRABAN alguns anos atrás. Então, assim, esse movimento sempre tem, né? Faz parte. Nós devemos trazer à tona que nós vivemos numa sociedade, né? E que é uma sociedade que prevalece o Estado democrático de direito. Então, quem é contra e quem é a favor sempre vai estar nessa luta aí, né? Vai prevalecer o resultado dessa luta, vamos falar assim. Inclusive, isso que eu estou apresentando aqui para vocês é o resultado de uma luta anterior. Ainda que consideramos progresso, pode ser que, ao longo dos anos, alguma coisa deixe de ser cumprida. Atualmente, o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e internalizou, ou seja, efetivou internamente, no Brasil, as normas e a legislação específica a partir dessa convenção. Então, se falando também de deixar essa convenção, o que eu não acho possível, né? Pela forma que ela foi elaborada, pela forma que ela foi aprovada, porque essa convenção, ela, muitas vezes os movimentos nem devem nos preocupar, como é o caso dessa convenção. Como a convenção foi aprovada obedecendo a legislação de modo a se tornar parte da Constituição, teria que fazer de forma que alterasse a Constituição. Hoje, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é integrante, né, faz parte da nossa Constituição Federal. Então, não é por um projetinho de lei que vai retirar as obrigações. Esses movimentos vão ter, faz parte. Eu espero que o movimento das pessoas com deficiência consiga impedir, né, ou então aproveitar esses momentos para melhorar a discussão e que nós consigamos progredir. O fato é o seguinte: ainda está em vigor, né? E nós vamos aprender a cumprir. Então, qual é o principal instrumento de projeto? É a norma técnica. Apesar de que tem todo um aparato legal por trás, mas no dia a dia, o projetista, o técnico, na obra, de um modo geral, na análise de projeto, na análise de financiamento, na aplicação das técnicas de desenho universal e de acessibilidade para o projeto do ambiente construído e para a execução da obra do ambiente construído, o instrumento é a norma. E a norma brasileira, que é a principal norma, veja, ela não é a única, ela é a principal norma de acessibilidade, é a 9050. Ela foi sofrendo alterações ao longo dos anos, e o que nós temos em vigor é a 4ª edição do ano passado, que substituiu a de 2015, com poucas alterações, mas já está com o texto novo em vigor, que é essa norma de acessibilidade a edificações, mobiliários, veja, mobília de modo geral, né, ela se iguala e se sobrepõe às normas de ergonomia, espaços e equipamentos urbanos para o ambiente construído. E aí, quando nós falamos lá atrás para vocês que a acessibilidade é no meio urbano e rural, você não vai encontrar a obrigação de fazer no rural na norma, né? Ela até se refere aqui a equipamentos urbanos. E aí as pessoas falam, mas peraí, equipamento urbano, então é só edificação na área urbana? É que a norma não precisa falar isso, porque a lei brasileira de inclusão já definiu. A acessibilidade é para edificações da área urbana e rural. Então, quando você olha edificações na área rural, você fala, poxa, na fazenda? Não, não é bem assim. É que você tem na área rural instalações que atendem o público de uma forma geral, de uso coletivo e público, como, por exemplo, campos escolares de universidades federais, estaduais ou privados. Você tem também paradas de ônibus, paradas de trem, paradas de barco. Você tem instalações de trabalhadores da área rural. Tudo esse conjunto de edificações que é similar ao que existe
na área urbana. A Lei Brasileira de Inclusão colocou essa obrigação, por quê? Porque no decreto 5.296, que está em vigor, né, ele não deixou de estar em vigor, mas ele não definia a área rural. Então, trataram de definir na Lei Brasileira de Inclusão. De modo que está pacificado e já está, houve disputa, houve questionamento ao nível de STF e está em vigor. Então, é na área urbana e rural. A principal norma que nós vamos usar é a NBR 9050 de 2020, mas não só ela. Existem outras normas para algumas coisas específicas, como, por exemplo, atracadouros, né? Ou ainda sinalização tátil, que estava presente na mesma norma 9050 até 2004. Em 2015 ela saiu, né, para facilitar a consulta, continua em vigor, tem eficácia, mas toda a parte de sinalização de piso tátil está, né, na norma de piso tátil, que é a 13.246, salvo engano. O que essa norma faz, a 9050? Ela destaca o conceito de desenho universal. Se ela sempre se referiu ao desenho universal de forma implícita, agora ela faz de forma explícita, inclusive trazendo como um anexo, ao final, os princípios de desenho universal. Para quem quiser avançar no estudo, né? A norma, ela é uma norma de desenho universal, porém, ela destaca os conceitos, ela enfatiza esses conceitos e ela traz também ao seu final os critérios de desenho universal para quem quiser conhecer, que são 7, né? Eu tinha falado 11 na última aula, mas não é 7, 11 é outra coisa. Então, 7 critérios que estão presentes na norma e que cada um daquele ali é um capítulo de estudo para quem quiser desenvolver, né, como técnico, como projetista, as técnicas de desenho universal. Essa norma enfatiza o princípio dos dois sentidos, quando trata de sinalização, obrigando que se tenha sempre o visual e mais um, o visual e o sonoro, o visual e o tátil. Ela enfatiza a questão da sinalização quanto à iluminação, né? Ela faz com que alguns conceitos que estavam meio obscuros ou não muito explicados antes, em 2015 ela enfatiza, em 2020 ela melhora, que é a questão, por exemplo, do como que eu sei, entre o claro e o escuro, qual que é, como que eu meço, né, uma diferença de tonalidade, ou contraste entre o claro e o escuro. E trouxe o conceito de delta LRV, que é uma coisa muito complexa, que eu não sei direito, que nós não vamos trazer aqui, mas é basicamente você medir uma cor, em 0 é preto, em 100 é totalmente branco, e aí, nesse intervalo, estabelecer o contraste. Então, a norma traz essa obrigação, mas nós não temos ainda no mercado como medir isso. É bastante difícil. No entanto, os fabricantes estão começando a apresentar nos seus produtos qual é o delta LRV daquele piso tátil, daquele acabamento, para que você possa trabalhar isso no seu projeto. Ela apresenta a utilização para um maior grupo de pessoas, ela trouxe mais especificidade para algumas temáticas com relação a gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa, pessoa com cão-guia, e aí deixando de ter aquela cara só de pessoa com deficiência. E a acessibilidade não é para o grupo de pessoa com deficiência, é para todos, e para este grande grupo, preferencialmente de pessoa com mobilidade reduzida, entre elas a pessoa com deficiência. Tem mais detalhes arquitetônicos, ela enfatiza a questão dos detalhes, soleiras, puxadores, maçanetas, detalha isso com bastante ênfase, facilitando o nosso trabalho também, né? E os parâmetros antropométricos, que são as medidas para deslocamento com bengala, 2 bengalas, andador com roda, tanto lateralmente quanto de frente, essas referências ergonômicas para o projeto. Esses parâmetros, e até agora tudo isso que eu coloquei para vocês, inclusive quanto ao módulo de referência, está descrito na norma. Vocês vão pegar, é uma norma extensa, né? Mas é uma norma bem definida, onde muitas vezes a solução do seu
O seu problema, do seu desafio, está nessa fase preliminar da norma, onde ela define, por exemplo, o que é ambiente construído, o que é adequação, o que é acessível, o que é sanitário, o que é banheiro. Você provavelmente vai ter que se debruçar sobre isso se tiver que justificar o seu projeto, ou então se tiver que fazer um laudo técnico sobre alguma edificação. No dia a dia, a gente costuma pular isso e ir direto ao que interessa, mas se vocês tiverem tempo de fazer uma leitura demorada da norma, vão ver o quanto é surpreendente e o quanto ela tem muita informação projetual ampla para que a gente possa conceber, né, o projeto com acessibilidade. Que o projeto ele tem que nascer com acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trata da adaptação razoável, que é aquela adaptação que, apesar do nome razoável, não quer dizer mais ou menos, quer dizer específica. Toda a sua edificação ela é acessível, mas ao atender uma pessoa com uma especificidade, uma deficiência específica, ou uma necessidade específica de acessibilidade, essa adaptação do espaço, do posto de trabalho, por exemplo, no caso de um trabalho, né, chama adaptação razoável. Bom, então vamos falar de edificações. Lembrando que desenho universal é projetar para todos. Claro que isso parece meio que utópico. Como que eu vou pensar em todos os grupos de usuário ou projetar para todos sem distinção de ninguém, sem beneficiar ninguém, sem prejudicar ninguém, né? Essa é a distinção colocada aí, e tentar contemplar o maior número de pessoas com as mais variadas características. Quando você lê isso e fala, caramba, eu vou ter que olhar para cada usuário e trazer essa situação para o projeto, realmente é uma condição muito difícil. Porém, como eu disse agora há pouco, a norma de acessibilidade, ela é uma norma de desenho universal, de modo que se você atende à norma de acessibilidade, você está atendendo aos principais critérios de desenho universal. Salvo que o seu projeto tenha uma especificidade e uma dificuldade muito localizada, a maior parte dos projetos vão ser solucionados e projetados e executados com acessibilidade a partir do que está na norma técnica. O que é a lei? E aí eu estou falando aqui do decreto 5.296 de 2004, tá? O decreto, ele regulamenta uma lei, né? No caso, esse decreto regulamenta duas leis. São duas leis editadas em 2000, uma no Congresso, outra pelo Executivo, foi publicado, e precisava ser regulamentado, e foi regulamentado por este decreto. Então, nós chamamos este decreto de o Decreto de Acessibilidade do Brasil. Ele traz tudo o que você precisa para o seu ambiente construído, para projeto. Ele define questões de projeto. Mas é aí nesse decreto que está, por exemplo, a obrigação de que nós, lá na nossa ART, na RRT local, né, ou no TRT do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, é nesse decreto que está a obrigação de declarar se eu cumpro ou não a acessibilidade. Muito cuidado com essa declaração, que ela é automática, né? Quando você está fazendo a RT, RRT ou TRT, ela é automática, você tem que declarar se faz ou não. Por quê? Porque tem projeto que não é obrigado a fazer, como, por exemplo, uma residência. Uma residência unifamiliar não é obrigado a cumprir nenhuma norma de acessibilidade, salvo na calçada, conforme nós falamos na aula passada. Então, este projeto, ele não cumpre norma de acessibilidade. Então é por isso que está lá na RT, no sistema da RT, ou da RRT do CAL, ou do TRT lá do CRT, o botãozinho para você dizer se cumpre ou não. Então, colocar aquilo ali é uma declaração que pode te trazer complicações se você declarar que tem acessibilidade e o seu projeto não é acessível. Já pensou nisso? Ou se a sua obra não é acessível. Porque é importante trazer uma coisinha. Esse mesmo decreto e toda a legislação de Código Civil do Brasil estabelece responsabilidade para o projetista, para o executor da obra e para o dono da obra, que coloca todo mundo
de forma concorrente para responder ao que não foi cumprido com relação à lei. Quem assinou a RT vai ser responsabilizado primeiro, né? Você imagina o seguinte, você terminou a obra, inaugurou, alguém foi lá e viu que não atende acessibilidade, fez uma denúncia, o Ministério Público moveu um processo, o juiz nomeia um perito, ficou provado que aquela obra que você executou não cumpre a acessibilidade. Não adianta você, quanto executor, virar e falar, não, mas eu executei o projeto que está errado. Por quê? Esse decreto, ele coloca a responsabilidade para o autor do projeto e para o responsável técnico de forma concorrente. Se o projeto não atende a acessibilidade, o responsável técnico pela execução tem que dizer, olha, esse decreto não cumpre a acessibilidade, estou devolvendo para você consertar. Complexo, né? Mas é o que diz o decreto. Por quê? Ele trouxe responsabilidade para esses dois profissionais, o autor e o responsável técnico. Esse decreto, então, que coloca a obrigação de que a concepção e a implantação, e implantação aqui é a execução, tá, gente? Tem que ver o contexto do decreto, né? Implantação é execução de obra. Concepção e implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos, todos os projetos, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas da acessibilidade, a legislação específica e as regras do decreto. Então, você não vai encontrar na norma técnica o que eu falei sobre sanitário. Está no decreto. Você não vai encontrar, por exemplo, a obrigação de que, ou a desobrigação, né? De que algumas partes da construção não precisa cumprir acessibilidade. Está no decreto. O que ele diz? Que o projeto tem que nascer, né? Ele tem que ser concebido, pensado, desde o seu início, desde lá na hora que você recebe o programa de necessidades, que você começa a trabalhar o projeto, essa concepção, esse nascimento, já na sua cabeça, já tem que ter acessibilidade. Não dá para fazer um projeto e depois reformar o projeto. E eu estou vendo isso no mercado. Existem arquitetos, técnicos, engenheiros, especialistas em acessibilidade. Aí ele pega o projeto original e reforma antes mesmo de sair a lei. Não. Ele tem que nascer com acessibilidade. É igual bombeiro. Bombeiro você tem que atender às normas de saída de emergência já na concepção. Não adianta colocar um corredorzinho e depois o bombeiro mandar alterar, né? Então, concepção é o mesmo critério. Acessibilidade o projeto tem que nascer com acessibilidade e depois ser executado. No artigo 11, traz o seguinte, que a construção, reforma, ampliação ou mudança de destinação. Olha só que interessante. Construção, obra nova. Reforma, está lá a sua obra paradinha, né? E apesar de que essa questão da reforma foi superada porque o prazo acabou, né? Mas vamos lá. É o que eu disse ali atrás. Sua obra está paradinha, belezinha, você resolveu reformar, a prefeitura, para aquele tipo de obra, obriga que seja emitido alvará. Você apresenta o projeto de reforma, a prefeitura analisa, um dos critérios será a acessibilidade, mesmo que a sua obra seja uma obra de 1970, por exemplo. Ou ampliação. Você tem 100 metros quadrados, vai ampliar mais 50, 30, 20, não importa. Todo o conjunto da obra deverá atender aos critérios de acessibilidade. Não é qualquer obra, já que acabou o prazo para a reforma. Ou ainda, veja só, você tem uma casa, uma área comercial, e a sua filha formou em odontologia, e você vai colocar ali um consultório. Então, é só colocar as instalações, não vou mudar nada, nem parede, nada, então não preciso atender a acessibilidade. Não, você saiu de uma destinação que era uma edificação de uso privado para agora uma edificação de uso coletivo, ou público, né? De repente foi alugado para ser, por exemplo, um posto de atendimento da Cefaz na sua cidade. Mudou a função, mudou a destinação da edificação, tem que cumprir a acessibilidade. Saiu do privado para o comercial ou para o público, a obrigação de atender a acessibilidade é total ao nível de reforma, segundo o decreto 5.296 de 2004. Pessoal, mais alguma observação aí? Todo mundo falando demais, né? Vamos lá.
Mas então, com relação à acessibilidade, eu tenho que olhar tudo para fazer o projeto? Sim. Como você faz com qualquer outra disciplina para o seu projeto. Desde a escolha do terreno, até a implantação da obra neste terreno, as calçadas do entorno, né, e dentro do terreno, que são os pátios, estacionamento, acesso, todos os acessos. Obra nova é obrigada a cumprir a acessibilidade em todos os acessos. Eu tenho uma loja que tem 10 portas, todos os lados, acessos, todos os acessos, né, com acessibilidade. Circulação em geral, interna, externa, vertical, horizontal, todo o conjunto de circulação. A utilização desses ambientes de serviço, se não for ambiente, se não for espaço ou compartimento exclusivo de serviço, e aí estamos falando de barrilete, casa de máquinas, área de circulação exclusiva para manutenção. É só isso que não atende a acessibilidade. O resto, tudo tem que atender. E a sinalização dessa edificação. Então, muitas vezes no seu projeto tem tudo isso, num projeto arquitetônico, por exemplo, mas você talvez entregue o pacote completo. Arquitetura, instalações, estrutura, mas você não tem no seu escopo sinalização. Essa sinalização da edificação, que ao final, veja bem, como é que nós fazemos geralmente? Ao final, chamamos uma empresa que faz plaquinha, né? E definimos essa sinalização da obra. Não é assim. O que a norma estabelece é que sinalização, a obra não, a norma, né? Eu falei norma. A norma, o decreto, a legislação estabelece que a sinalização provisória ou definitiva é parte da edificação e, portanto, tem que ter projeto que tem que ser executado e, em tese, o município deveria cobrar. Como o município já não consegue, pelo menos o nosso município em Cuiabá, não consegue olhar nem o básico, né? Porque eles demoram demais. Imagina se tivesse que olhar a sinalização, que é uma coisa que tem um conceito mais amplo e é difícil de colocar numa norma local. Muito bem. Dito essa sequência de projeto aí, dito essa sequência de Professor projeto... Givaldo, Oi. você permite fazer uma colocação? Claro. Não está diretamente no assunto, mas, senhoras e senhores, eu estou disponibilizando aqui um link alguns já preencheram, mas a maioria ainda não, do formulário para a emissão do certificado. Aqui vocês simplesmente vão entrar, preencher o nome, concordar com os termos lá, porque eu preciso saber quem está presente, tá, para que eu possa emitir o certificado. Tá certo? O certificado é referente à aula da semana passada e dessa. Então, por favor, preencham. Professor Givaldo, obrigado. Vamos lá. Muito bem, obrigado, Augusto. Então, vamos falar de porta e soleira. Basicamente, o que a norma ela enfatiza bastante a questão da circulação e, obviamente, as portas são um elemento muito importante, porque é por onde as pessoas entram e saem da edificação, né? Não nem falar da importância da porta. Mas estabelece o seguinte, e é um critério que, para nós que executamos obra, se nós não ficarmos atentos, nós temos dificuldade de cumprir, que é, por exemplo, a largura da porta. Qual a largura mínima para uma porta ser considerada acessível? Do ponto de vista geométrico, o espaço, né? É 80 centímetros. Então tá fácil, eu compro a porta de 80, coloquei, cumpri a norma, show de bola. Só que não é assim. Porque o que nós encontramos no mercado, quando falamos em porta de 80, é que a folha da porta tem 80 centímetros. Mas o vão luz, ou seja, aquilo que quando ela está totalmente aberta, está lá de espaço, vamos chamar de espaço líquido, para passar na porta, se a porta é de 80, esse espaço que sobrou vai ser 75, 74, 76 ou 72, dependendo da lâmina da porta, dependendo do tipo da porta, dependendo do tipo de dobradiça, dependendo do tipo de abertura. Se ela for pivotante, vai sobrar menos ainda. Então, quando a norma técnica traz a obrigação de cumprir 80 centímetros de abertura de porta, ela está se referindo ao vão luz, ou seja, o que efetivamente ficou disponível para que a pessoa passe. Por que 80? Porque 80
é a largura para que o módulo de referência passe. Lembra que eu coloquei lá atrás a questão do módulo de referência, que é o usuário na cadeira de rodas? O módulo de referência, do ponto de vista geométrico, em planta, ele mede 80 centímetros por 1,20 m. Então, imagina o seguinte, você fez a sua planta e agora você quer saber se o módulo de referência anda ali ou não. Pega uma cartolina, corta na mesma escala 80 por 1,20 m da sua planta impressa, pega esse quadradinho, esse retângulo, né? E vai circulando na planta. E aí você vai saber se ela gira, se ela faz evolução, se passa pelas suas portas que você projetou, se cabe nos espaços que você fez. De preferência, faça esse ensaio na planta impressa com a mobília já colocada no layout, tá? Para que você veja o quanto é difícil atender essa questão depois que o projeto estiver pronto. Você precisa trazer isso na fase de concepção. E a porta é um problema. Frequentemente, nós encontramos, nas vistorias que nós fazemos, a edificação com um nível de acessibilidade muito bom, no entanto, com as portas não atendendo essa questão do vão-luz. O que é isso? Na hora de especificar, não tomou cuidado. Sem contar que, às vezes, especifica corretamente, mas o responsável técnico da obra deixa de colocar essa informação corretamente para o comprador, e o comprador vai comprar uma porta de 80 que está no mercado como ele sempre comprou. Ele, às vezes, nem é profissional da área técnica. Então, porta é um problemão, tá? Muito cuidado. Vocês estão vendo aí essa maçaneta aqui, ó, com 10 centímetros. O que é isso? Sabe aquelas maçanetas tubulares, esféricas? Isso não é acessibilidade. Você pode usar numa residência, mas não numa edificação de uso comercial ou de uso público. Preferencialmente, deve ser adotada as maçanetas tipo alavanca. Essa maçaneta apresentada no desenho aí, que é a tipo alavanca, você consegue, por exemplo, colocar ela de modo que a pessoa abra ela, por exemplo, com o cotovelo. Imagina você chegando, segurando uma bolsa numa mão, sacola na outra, e para não colocar no chão e abrir a porta, você abre com o cotovelo. Essa que é a ideia, entendeu? Facilitar a abertura para todos. Para a pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência, para a pessoa que está com muita sacola na mão também. Tá certo? Então, essa é a maçaneta obrigatória. Obrigatória não, é preferencial segundo a norma, mas segundo os critérios de desenho universal, ela é obrigatória. Por quê? Porque nós não temos no mercado outra solução que atenda essa questão da abertura, né? Vamos lá. Aqui. Isso. Alguma pergunta aí, pessoal? Todo mundo muito quieto. Bom, vamos lá. Então, eu falei do vão-luz. Quando você pode ver nessa ilustração aqui, eu procuro pegar as ilustrações que estão presentes na norma para que depois vocês consigam encontrar com facilidade. O que está dizendo aí? Que 80 centímetros, olha só a linha de cota, é do vão-luz. E aí você tem outros critérios, como por exemplo, se você vem do lado oposto, que a porta vai abrir, eu tenho que ter um espaço à direita aqui, né? Ou seja, contrário à abertura da porta, de 30 centímetros, no mínimo. Pode ser mais. Livre, tá? E no mesmo lado que é a abertura da porta, eu preciso de 60 centímetros livre. Por que isso? Porque é o seguinte, a pessoa, para abrir a porta, ela precisa estar quase do lado da porta, porque senão ela tem que pegar na maçaneta e ir se afastando para trás. E lembra que nós estamos tratando de acessibilidade? Então, nós estamos tratando de pessoas que estejam na cadeira de roda, no andador, ou idoso, né? Ou com outra redução de mobilidade qualquer. Por isso, esse espaço. Quando é que isso é fácil de cumprir? Quando você está fazendo porta de sala, né? Quando é difícil? Quando você está fazendo porta de corredor. Então, pode ser que você não tenha a porta no final do corredor por conta da sua tipologia ou porque não atende a NBR 9077, que é de saída de emergência de bombeiro. Pode ser que o seu projeto, para atender o seu programa de necessidades, e seja possível atender por causa dos bombeiros, você tem uma porta no final do corredor. Aí, a largura do corredor ela vai ser determinada também
em função da soma da porta, mais esse espaço do lado, que chama espaço de aproximação. Bom, e quando a porta é dupla? Quando a porta é dupla, o que a norma fala? Que pelo menos uma das folhas tem que atender a este critério. Normalmente a gente fala, e quando a gente tem o curso presencial, as pessoas falam, mas Givaldo, eu vou colocar uma porta com 80 de vão luz e a outra com 60? Bom, o projeto é seu, né? Você coloca o que você quiser. O que a norma colocou foi a obrigação de pelo menos uma acessível. Porque se entende que abre aquela, passa a cadeira de roda e acabou. Porém, a cadeira de rodas não, né? O módulo de referência. Porém, se estiver fazendo projeto, você vai falar, não, vou colocar duas igual, e coloca duas de 80, tá certo? Mas o que a norma obriga é ao menos uma. Quando você tem banheiro, vestiário, local de hospedagem, como por exemplo esse hotel que eu estou aqui agora, ou de saúde, você deve, não é opcional, você deve colocar uma barra interna nessas portas, associada à maçaneta. Essa barra é uma obrigação para todos esses locais que está definido aí. Não é só no banheiro. No banheiro eu tenho visto com frequência. Mas em vestiários nós temos dificuldade de ver. Local de hospedagem, então, nem se fala. Nem pousada, nem hotel. É raríssimo encontrar uma barra na porta do banheiro do hotel. Alguns dias atrás, eu tive o prazer de ver a apresentação de um trabalho de conclusão de curso de arquitetura, onde o graduando, né, apresentou um projeto de um hotel que excelente trabalho, mas nenhuma porta, e o trabalho dele estava bem feito ao nível executivo, nenhuma porta tinha barra interna. E foi aprovado, beleza. Tudo bem, não digo que tinha que ser reprovado. Eu nem sou professor de arquitetura, né? O critério é da banca, é da faculdade. Mas você vê, é um elemento obrigatório, que tinha que estar no projeto, como é obrigatório muitas outras coisas que estavam lá. Beleza. E se a porta for do tipo vai e vem? Obrigatoriamente ela tem que ter visor. O visor é para que as pessoas não colidam, né, uma com a outra. Agora, esse visor, ele tem que ter critério de desenho universal. Ele tem que ser, vamos dizer assim, mais baixo, não é alto. Ele tem que ser mais baixo para que a pessoa na cadeira de rodas, que é o nosso módulo de referência, lembra disso? Ele tem que ver do outro lado, através desse visor. Então, a referência para o projeto, para colocar o visor, é a pessoa na cadeira de rodas. Maçaneta tipo alavanca, que nós já falamos, e, obviamente, a porta tem que ter sinalização. Que ambiente que é aquele, que é a localização, né? Ou se, de repente, é uma porta de saída de emergência, para onde que vai, para onde que eu vou. A sinalização é um item obrigatório. E sempre associado visual mais tátil ou visual mais sonora. A sonora é um desafio. Isso aí as tecnologias estão melhorando. Então, alguns exemplos aqui, ó, de como não se deve fazer. Essa foto aqui, por exemplo, vou ver se consigo aumentar. Ó, do corredor, uma porta, como eu falei aquela hora, no fundo do corredor. Então não tem área de aproximação para abrir ela, nem de um lado nem do outro. Provavelmente, esse corredor, se ele não é público, ele atendeu a norma quanto à largura. Provavelmente foi calculado em função das normas de bombeiro, mas deixou de atender a esse quesito de desenho universal, ou requisito, né? Aqui é outro elemento, ó. Foi deixado o espaço, tá aqui, para abrir a porta, mas alguém teve a brilhante ideia de colocar o bebedouro ali. Ou seja, acessibilidade também é manutenção e operação da edificação. Estava tudo certinho, foram lá e estragaram, não é isso? Quando você... esse desenho aqui exemplifica a situação da abertura. Quando você tem esse espaço de aproximação, eu vou girar aqui para facilitar, acho que facilita. Esse espaço de aproximação aqui, ó, mínimo de 60 para o lado da abertura da porta, é para a cadeira de rodas se alojar aqui do lado, abrir e passar. Senão, tem que ficar andando para trás para abrir a porta. Vocês imaginam a impossibilidade. Bom, a gente fala em cadeira de rodas, que é o nosso módulo de referência para projeto. Porém, qualquer pessoa, o jeito certo, correto de abrir a porta é se instalando aí do lado e puxando
a porta sem que ela venha para cima de si. É simples de entender isso aí, não é verdade? Opa! Então, porta com duas folhas. Está aqui um pequeno exemplo, né? As duas folhas não precisa, para acessibilidade, basta que uma delas tenha 80 centímetros de vão luz. Mas, obviamente, questão estética, nós vamos colocar igual, mas isso é uma questão de projeto seu. Não tem nenhuma norma que obriga a colocar as duas igual. E se for porta de vidro em parede de vidro? Isso pode acontecer muito em fachada, não é verdade? Esse desenho aqui está na norma. Então, eu procuro trazer sempre o desenho da norma. O que acontece? Eu estou fazendo uma obra agora de reforma em um shopping aqui em Cuiabá. E a fachada é toda envidraçada. É desse jeitinho que vocês estão vendo. Tem um pórtico, né? Esse pórtico é obrigatório, tá? Esse pórtico aqui é obrigatório. Você tem que delimitar onde está a porta. Você tem que dizer para que a pessoa veja de modo intuitivo, né? Bate o olho e já sabe, ali é a porta. Você tem que demarcar, você tem que realçar a porta. Como? Com pórtico. Esse pórtico, ele tem a largura mínima, salvo engano, é 5 centímetros. Mas tem que existir. Pode ser maior, claro, né? O seu projeto é que vai definir isso. Mas eu queria trazer aqui a ilustração, essa questão da faixa aqui, ó. Tá vendo essa faixa horizontal? Está cotado aqui a altura da faixa mais alta entre 1,30 e 1,40, essa do meio a 90 centímetros a 1 metro, e a mais baixa 10 centímetros a 30. Essa do meio é obrigatória, tá certo? A de cima e a de baixo é opcional. Então, o seu projeto vai definir. Você coloca obrigatória porque a norma determina. Você pode colocar outros se seu projeto pedir. Bom, vamos falar de rampa então, né? A rampa, ela é parte da circulação vertical. Uma rampa, ela só é rampa, veja bem, olha só, presta atenção. Uma rampa, do ponto de vista técnico, segundo a norma, só é uma rampa se tiver mais que 5% de inclinação. Qual que é a vantagem de saber disso? Primeiro, se você pode colocar uma rampa com até 5% de inclinação para acessar a sua edificação ou para unir dois níveis, né, se você tem espaço para isso, o que quer dizer? Que você não precisa colocar corrimão, guarda-corpo, nem piso tátil. Ou seja, você economiza na obra e, às vezes, você tem uma entrada, uma soleira aí de 18 centímetros, por exemplo, você não pode deixar o degrau isolado, você tem que fazer uma rampa e você tem bastante espaço para fazer uma rampa bem suave. Então, é isso que você faz. Para quê? Porque, de repente, o seu projeto ele fica melhor sem corrimão e sem guarda-corpo. Então, você estica a rampa para ela ficar mais suave, tá certo? Bom, vamos lá. Quais são os elementos da rampa? Primeiro, a rampa ela é um plano inclinado com inclinação máxima. Para até 80 centímetros de desnível, que atende a maioria das edificações, a inclinação máxima, no sentido do comprimento, né, nós estamos falando aqui, é de 8,33%. Eu recomendo que vocês trabalhem sempre com 8. Por quê? Esse 0,33 aí é uma folguinha de erro de execução que pode acontecer na obra. Então tá, essa é a inclinação máxima, né? Uma rampa, ela obrigatoriamente tem que ter guarda-corpo, e a altura desse guarda-corpo é 1,10 m, segundo a norma de acessibilidade. Então vamos supor que o bombeiro do seu estado obrigue guarda-corpo com 1,20 m. Qual que você vai atender? Do bombeiro. Ah, o município obriga 1,30 m. Então não é nem do bombeiro nem acessibilidade, é do município. Tá certo? O critério é sempre o mais restritivo. Qual que oferece maior segurança? De maior altura. Mas raramente é diferente disso, mas pode acontecer, né?
Eu peguei um exemplo aí que não acontece muito. A rampa, ela tem que ter corrimão, assim como a escada, tá? Vocês vão ver que a escada, ela é um ponto de discussão, que nós precisamos enfatizar daqui a pouco. Mas a rampa, ela tem duas alturas de corrimão. Um corrimão a 70 centímetros e outro corrimão a 92 centímetros. Por que duas alturas? Por causa da diferença de altura dos usuários. Tanto pode ser uma pessoa de estatura reduzida, um anão, quanto pode ser uma pessoa na cadeira de rodas, no andador, ou pode ser uma pessoa com estatura mediana. Qualquer um desses que for utilizar a rampa tem que ter disponível as duas alturas de corrimão. Outro item que é obrigatório e que também é um pouco mais difícil de atender é a guia de balizamento com 5 centímetros de altura. O que é essa guia de balizamento? Essa guia de balizamento é para impedir que os pés da pessoa, do usuário, deslize para fora da rampa e é como se fosse um meio fio, um de cada lado da rampa. Quando é que eu não vou usar essa guia de balizamento? Quando eu tiver uma parede, e aí eu não vou ter o guarda-corpo e não vou ter a guia de balizamento. Bom, qual é o outro elemento que é obrigatório? Aqui está a inclinação transversal entre 2% e 3%. Essa inclinação transversal, ela não é obrigatória. Ela está dizendo o seguinte: se sua rampa precisar de inclinação transversal para escoamento de água, não pode ser maior que essa inclinação do sentido transversal. Mas raramente precisa disso. A largura mínima de uma rampa é 1,20 m. 1,50 m é desejável. O corrimão, veja bem, ele incide nessa largura, tá? Então, ou seja, o corrimão vai estar restringindo. Se um corrimão ele tem entre 3 e 4 centímetros, 4,5 centímetros de bitola, né? E tem um afastamento de 4 centímetros do guarda-corpo, que é obrigatório, então eu vou ter 16 centímetros de redução, a rampa vai acabar ficando apenas com 1,04 m livre, se ela tiver 1,20 m de largura. Você vê que não é muito, não. Outra coisa, o corrimão ele tem que ter um prolongamento, ou seja, ele começa antes da rampa, para que a pessoa segure primeiro no corrimão, depois utilize a rampa. Certo? Vamos lá, então? E escada? Escada, aqui, no desenho, acabou ficando escrito corrimão duplo, mas não tem um corrimão duplo, né? Então, vou fazer um corrimão duplo aqui bem rapidinho. Acabei não pegando a ilustração da norma. Que a norma fala para a escada? Desde 2015, não é 2020, 2015, nós somos obrigados a fazer também duas alturas de corrimão nas escadas. Anteriormente, as escadas tinham apenas o corrimão a 92 centímetros. Agora tem que ter de 92 e de 70 centímetros. Por quê? Pelas mesmas situação da rampa, para atender pessoas de pequena estatura, crianças e anões. É uma obrigação. O guarda-corpo também, né, é um elemento, como o da rampa. A guia de balizamento é uma novidade de 2015, que foi mantida em 2020. Guia de balizamento é aquele meio fiozinho na beira da escada, tá? É outra coisa difícil de ver em projeto e obra. E a sinalização do piso e do espelho. Até 2015, você sinalizava só o piso, ou seja, a borda do piso. De 2015 para cá, você passou a sinalizar, a ser obrigatória a sinalização do piso e do espelho, ou seja, tem um Lzinho de sinalização ali, né? Vamos avançando aqui, senão nós não vamos dar conta, mas fique à vontade para fazer a intervenção. Sanitários, banheiros e vestiários. O conceito do sanitário, a norma não coloca tamanho de sanitário, tá? Nem de vestiário. O que ela coloca é a obrigação de garantir o giro da cadeira, as barras, o banco articulado no carro de chuveiro, né? E quando é reforma, né, esse giro ele pode ser feito do lado de fora. Quando é obra nova, o giro é feito dentro. Agora, uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, ó, que nós colocamos, essa bacia sanitária que vocês estão vendo aí,
com essa abertura frontal, ela não é acessível, ela é hospitalar. Então, colocar no seu sanitário acessível uma bacia sanitária, a bacia sanitária com abertura frontal não é acessibilidade. Essa abertura frontal ela tem outra função em hospital, que é o acompanhante fazer a higienização do paciente, introduzindo a mão aí por baixo ou colocando algum dispositivo, tá? Bom, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui que eu estou pulando, né? Só um pouquinho que eu vou abrir aqui. Altura do corrimão, né? Essa foi a primeira pergunta do Josilei. A altura do corrimão, segundo a norma, são duas alturas, tá? Para rampa e para escada, que é 70 centímetros o corrimão mais baixo, e aí eu estou falando da giratriz superior, ou seja, do topo do corrimão, e 92 centímetros o corrimão mais alto, 70 e 92, certo? Bom, você viu dentro de um sanitário, de um banheiro, uma campainha. Essa campainha ela é obrigatória. Ela é um dispositivo de emergência, mas ela é obrigatória quando? Quando você tem um sanitário que ele é isolado. Quer ver um exemplo? Eu estou num hotel. Cada quarto de hotel tem um sanitário dentro, um banheiro. Então, no quarto de hotel, eu tenho que ter uma campainha lá dentro do banheiro, por caso de queda, a pessoa poder pedir ajuda. Também, no caso de hotel, eu tenho que ter uma campainha ao lado da cama, para a pessoa pedir ajuda. Mas se for um sanitário isolado, vamos lá, para ficar no hotel, né? Eu tenho um saguão, eu tenho um conjunto de sanitários, e o sanitário de pessoa com deficiência ele é isolado, ou seja, ele está afastado dos demais, e ele está afastado do balcão, ele está num local de acesso um pouco mais longe. Esse sanitário, obrigatoriamente, tem que ter uma campainha. Essa campainha ela tem uma regra, 40 centímetros do piso, perto da bacia sanitária, mas se for um vestiário, eu tenho que ter no mesmo banheiro mais de uma campainha, uma próxima ao chuveiro, outra próxima ao sanitário, e, se possível, uma próxima da pia, que é onde acontecem as quedas de pessoa com deficiência e de pessoa idosa. Respondido? Bom, as barras de apoio, a norma ela coloca o mínimo. Você pode colocar mais em função da especificidade do seu projeto. De repente, você está trabalhando uma casa de apoio. Então, o seu projeto vai demandar mais cuidado. Mas, de modo geral, para as edificações de uso público e coletivo, as barras que estão colocadas na norma, que são próximo à bacia sanitária e em volta do lavatório, ou seja, para apoio do uso do lavatório, para apoio do uso da bacia sanitária e para apoio do mictório, elas são barras mínimas, ou seja, o suficiente e básico para funcionamento, aproximação e uso da pessoa com deficiência, idoso ou pessoa com mobilidade reduzida de modo geral, para usar aquele espaço com autonomia e segurança. Então, você pode criar dentro do seu projeto do ponto de vista estético, ou do ponto de vista diferencial, ou do ponto de vista de uma especificidade, mais barras. O que você não pode fazer é reduzir a quantidade de barras. Quando nós falamos de barra, essas medidas que estão presentes na norma, 80 centímetros de comprimento, a localização dela é em função do eixo da bacia, em função do eixo do lavatório, a determinação da profundidade do lavatório, esses elementos são obrigatórios, eles são fixos, eles são de segurança. Por quê? Porque essas medidas foram as medidas encontradas para o melhor funcionamento desses equipamentos dentro do banheiro. Então você pode, por exemplo, colocar uma barra maior que 80 junto à bacia sanitária, mas não menor. A localização em relação ao eixo, em relação à altura, em relação ao piso, devem ser mantidas. Se você colocar outra barra adicional, essa barra adicional você vai colocar em função do melhor jeito que o seu projeto exigir. Está aí mais desenho de barra de apoio, junto à bacia sanitária. No mercado você tem algumas barras articuladas, elas também podem ser colocadas, tanto articulada quanto fixa. O que você precisa ficar atento com as barras, obviamente, é a qualidade, né? Porque as pessoas vão apoiar nessa barra. A qualidade da fixação, porque é pelo mesmo motivo, mas também o diâmetro. Por quê? Porque o menor diâmetro para a barra
é de 4 centímetros. 4 centímetros menor diâmetro, para qualquer barra. Deixa eu ver aqui. Não, é entre 3 e 4,5. Então, se você não tiver atendido esse diâmetro, a empunhadura fica comprometida. E aí compromete a segurança e compromete também, consequentemente, a autonomia. E não é uma solução de acessibilidade. Posso usar isso para minha edificação de uso privado, de menor bitola, porque esteticamente fica mais agradável? Pode. Só não vai funcionar tão bem, né? E não há obrigação de fazer com o diâmetro estabelecido na norma. Mas se for edificação de uso público ou coletivo, é exatamente o que está na norma, entre 3 e 4,5 centímetros de diâmetro. Bom, os lavatórios, nós já falamos das barras, né? Tem que ser anexos. Agora, qual que é a novidade que apareceu em 2015 e foi mantida em 2005? É esse sanitário aqui, ó. O que acontece? Quando você tem um conjunto de sanitários, você está projetando um shopping, uma igreja, uma escola, e você, de repente, tem lá um conjunto, um sanitário com 10 boxes. Obrigatoriamente, e eu não estou falando de sanitário acessível, sanitário de uso comum, obrigatoriamente, um desses boxes deve ter barras, como vocês estão vendo aí na figura. Não existe a obrigação de garantir o giro, não é um sanitário acessível, mas sim um box acessível. Então, esse box acessível é para pessoa com mobilidade reduzida ou, eventualmente, para aquele usuário em cadeira de rodas, vamos falar dele, que tem maior mobilidade e o outro sanitário está ocupado, ele usa aqui sem nenhum problema. Isso também acontece. Você tem usuários ao nível de atleta, né? E usuários com maior restrição. E a pessoa idosa também, né? É atendida com essas barras. As mulheres grávidas, obesos, um grupo grande, né? De pessoas com mobilidade reduzida que demanda a utilização desses boxes. Agora, o que você deve ficar atento? Ele não é do mesmo tamanho que o outro. Está vendo essa medida de 90 centímetros? É a especificidade que a norma coloca. Ela coloca 90 centímetros mínimo de largura do box e 90 centímetros entre a borda da bacia e a porta. E essa porta obrigatoriamente deve abrir para fora, para não interferir nesse espaço de 90, ou ser de deslizante. As duas opções. Se você não tem atendido isso aqui, não vai funcionar. Se você observar, o sanitário de uso comum também tem essas condições. Eu vou abrir isso aqui, que é o mais comum, né? Quando você tem essa situação aqui, que é o box comum, a largura mínima da porta está ali, mas não tem largura mínima para o box, mas nós vimos no outro que é 90, aqui também deve ser, né? Você tem que garantir na frente da bacia sanitária um espaço de 60 centímetros para depois ter a porta. Ou seja, o box aumentou. Isso é desde 2004, foi mantido em 2015 e está agora na norma de 2020. Lembra que nós falamos que a norma de acessibilidade é uma norma de desenho universal? É para todos. Então, o usuário, ele usa a bacia sanitária sem esforço, sem se desviar da porta, sem fazer malabarismo, você deixar esse espaço de 60 centímetros entre a abertura da porta e a bacia sanitária. Mas o meu box é menor, então você coloca a sua porta para abrir para fora, mas garanta esse espaço à frente da bacia sanitária. Mictório. Mictório, pelo menos um mictório tem que ter barra. A barra é obrigatória. E você tem um distanciamento entre as duas barras que é de 60 centímetros. Mesma coisa, é para pessoa com deficiência? Mas também é para pessoa idosa, pessoa com mobilidade reduzida e até usuário em cadeira de rodas, como mostra essa figura aqui. Já vi aluno, né, fazer piada, mas peraí, como que o cadeirante vai usar o mictório? Também usa. A norma traz essa referência, primeiro, que não é bem o usuário na cadeira de rodas. É porque nós desenhamos tudo para o módulo de referência. Então, você tem que entender que para se aproximar do mictório, você vai usar o módulo de referência de 80 por 1,20, que é referenciado a pessoa na cadeira de rodas. Por isso, esse desenho. Mas também o usuário em cadeira de rodas pode se aproximar e usar o mictório. A barra
é obrigatória, 2 barras, em pelo menos um mictório. O anexo D, ele traz o sanitário para uso por pessoa ostomizada. Esse sanitário, ele não é obrigatório. É que havia uma demanda, né? E aí a norma de 2015, esse aí é de 2015, trouxe essa novidade para as pessoas poder projetar um sanitário específico para a pessoa ostomizada. Em alguns casos, né, o seu cliente, o seu projeto pode ter espaço para propor isso, mas não é obrigatório. Cabine, provador de loja. Esse aqui é um elemento difícil de a gente ver, mas também é necessário. Para quem trabalha aí com loja de shopping ou projetos comerciais de um modo geral, né? O que é esse provador? É pegar um dos provadores e colocar... Aí a norma coloca a dimensão, tá? Nesse caso, veja, no sanitário não tem dimensão. Aqui tem. É no mínimo 1,80 por 1,80, com uma porta de vão luz de 80 centímetros e uma maca e barras. Por que essa maca aí fixa, essa superfície para trocar de roupa? O nome já fala. É porque a pessoa vai ser transferida da cadeira de rodas para esta superfície, para tirar a roupa que está vestindo e que está usando e vestir aquela que ela vai levar, que ela vai experimentar. Esse desenho aqui é que garante o uso pela pessoa com deficiência na cadeira de rodas, que é o nosso módulo de referência. Precisa fazer o giro ali dentro? Não, pode fazer o giro do lado de fora e entrar de ré, tá? Não tem problema não. O espelho faz parte, você tem que ter o espelho até 30 centímetros do piso, 1,80 de altura no mínimo, que é para atender também pessoas em pé. Os cabides tem que... É o padrão, né, do provador, da cabine de provar roupa, mas no máximo 1,20 de altura. Os acessórios. Acessórios de sanitário, de um modo geral, ele tem o seguinte: porta-objeto, cabide, toalheiro, saboneteira, o início do espelho, a altura máxima da pia e a barra de apoio. A regra é que esses elementos, todos eles, inclusive o cabide, esteja entre 80 centímetros e 1,20 m de altura. Isso é uma faixa de utilização, uma faixa para você colocar estes acessórios no sanitário. O box do chuveiro, né? Quem está falando aí para disponibilizar o curso, ele vai ficar no site da Ubatec, no canal da Ubatec no YouTube. Depois o Augusto vai mandar o link, não é isso, Augusto? É isso mesmo. Sim, exatamente isso. Mais tarde, lá para as 8 horas da noite, no máximo, já deve estar no YouTube. Maravilha. Outra vez nós recebemos o link. Então, o box do chuveiro, a norma determina um banco articulado ou removível. Por que um banco articulado ou removível? Por 2 motivos. Além de toda essa geometria espacial para garantir o usuário na cadeira de rodas, né? Barra vertical, barra horizontal, barra em L. O alarme de emergência, para quem perguntou lá atrás do alarme, o alarme é obrigatório. Mas por que o banco tem que ser articulado ou removível? Porque algumas pessoas vão se transferir para o banco para tomar banho, da cadeira de rodas para o banco. Outro ainda, que é idoso, vai tomar banho sentado. Ou uma grávida, ou uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia. Então, esse box para chuveiro, ele é um box acessível. Ele é para todo esse grupo. Então, pode ser que a pessoa vai precisar da barra, mas não tem necessidade do banco articulado. Por isso que ele é articulado ou removível. Bom, vamos lá, né? Todo mundo quietinho aí agora. Prédios e sítios históricos. O decreto, toda a legislação que trata do tema de acessibilidade, remete o cumprimento de acessibilidade a uma normativa do IPHAN. Por que do IPHAN?
que é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional no Brasil, que faz as regras para patrimônio histórico e sítios históricos, né? O sítio é uma região tombada da cidade. Como fazer acessibilidade especial. Então, eu não vou trazer aqui essa normativa do IPHAN, porque ela não tem assim nada de extraordinário. Basicamente, ela fala o seguinte: prestem atenção. Trabalhar com patrimônio histórico é mais uma atividade, é exclusivamente uma atividade do arquiteto ao nível de projeto. Por quê? Porque o arquiteto estuda técnicas retrospectivas, estuda o patrimônio histórico, e é o profissional que tem essa atribuição de projetar o restauro, né? Mas, na execução, você vai ter outros profissionais, inúmeros, depende do nível de intervenção. O que nós precisamos saber? O que é importante saber para acessibilidade? Primeiro, se não tiver jeito de fazer, você vai justificar e não vai fazer. Quando é que não tem jeito? Quando não tem nenhuma condição, nenhuma. Você prova que não tem. Então, por exemplo, você tem mais de um pavimento. Tem que colocar elevador, né? É um patrimônio de uso público, por exemplo, tem que ter elevador. Ou comercial. Esse elevador, ele tem que estar de um modo que não interfira no patrimônio histórico. Nem esteticamente, para não se confundir com ele, né? Para ficar claro que é uma inovação, mas também do ponto de vista estrutural, de conservação. Então, é bastante complexo. Mas, basicamente, não interferir no patrimônio. Você vai colocar rampa, aquela rampa tem que ser, de repente, não incorporada ao patrimônio, depende de cada um do seu caso. Ela pode ser de sobrepor, por exemplo, metálica, e tem que ficar claro que ela não faz parte do projeto original. Tem que ficar claro que ela não faz parte do prédio tombado. Essa que é a referência. E quando não tem jeito algum de dar acesso para a pessoa e ver aquele espaço, então você tem que reproduzir fora do prédio, fora do patrimônio histórico, aquilo que está lá dentro. É bem complexo, mas é bem complexo de fazer, mas é basicamente isso. Você confere acessibilidade como nos demais, mas sem interferir no patrimônio ao nível de reforma. O conceito que está presente no decreto é o de reforma para o patrimônio, mas sem interferir, sem alterar as características do patrimônio. Você pode sobrepor a solução de acessibilidade, mas sem que ela seja incorporada à construção. É isso. Auditório eu vou deixar para depois, porque nós vamos ter que parar logo, né? O auditório, basicamente, é o seguinte. Além de toda a concepção do auditório ser para quem está na plateia veja o palco, e quando eu falo de auditório, eu estou falando também de outros locais de eventos parecidos, como, por exemplo, igreja. O que você tem que fazer? Primeiro, garantir a circulação. Ou seja, esses corredores entre os conjuntos de plateia, eles são calculados em função do comprimento, conforme a norma de acessibilidade. Em função também da quantidade de pessoas das normas de bombeiro. Mas a distribuição dos espaços para pessoa com deficiência, para pessoa com mobilidade reduzida e para pessoa obesa, né, que são os grupos definidos, em percentual de 2%, eles têm que ser distribuídos em toda a plateia. Não pode ser agrupado tudo num lugar só, num lugar mais fácil de projeto, como, por exemplo, na frente, do lado. Isso também vale para cinema, né? É a mesma coisa. Você tem que distribuir na plateia. E esses lugares, esses espaços, eles devem ser próximos à saída de emergência. E nos locais de melhor visibilidade do palco, ou do púlpito, ou do altar, né, se for uma igreja. E esse altar, esse púlpito, esse palco, ele deve ter rampa. Essa rampa, quando ela está entre a plateia e o palco, ela não tem obrigação de ter corrimão, para não prejudicar a visibilidade. Quando ela fica do lado ou atrás, ela tem que cumprir todos os requisitos da rampa. O que muda em relação à inclinação? A inclinação mínima para auditórios, de modo geral, e aí cinema, teatro, né? É que essa inclinação de rampa ela pode ser até 16,66%. É o dobro
dos demais. É uma rampa que aceita ajuda. Então, a rampa para estes palcos permite que a pessoa não tenha autonomia. É basicamente isso. Bom, eu disse que sinalização é parte do projeto, né? Lembra lá no começo, aquele fluxozinho? Então, a sinalização, ela acontece de forma para informar a localização, ou seja, onde é que a pessoa está, né? Para onde que ela vai, para onde que ela conduz, é conduzida. Mas também tem a sinalização de emergência e tem a sinalização que é provisória. A sinalização provisória, a sinalização fixa e a sinalização de emergência, cada uma tem regras próprias. A de emergência nas regras dos bombeiros e na norma de saída de emergência. E a sinalização comum, né, vamos falar assim, na norma de acessibilidade. Você tem sinalizações que são obrigatórias, como, por exemplo, ao longo dos corredores, que nós chamamos de rota acessível, tudo que tiver conectado ao corredor tem que estar sinalizado com sinalização visual e tátil ou visual e sonora. Por quê? Porque é 2 sentidos de sinalização que eu tenho que apresentar na edificação. Então, você tem uma sinalização visual que é padronizada, como, por exemplo, aqui embaixo vocês podem ver que nós estamos apresentando os bonequinhos famosos, né? Isso é pictograma. Esses bonequinhos, eles são resultado de critérios de desenho universal aplicado à sinalização. Para quê? Para que a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa analfabeta, a pessoa estrangeira, né, consiga perceber a mensagem. É por isso que usamos o pictograma. Bom, e por que a gente não pode inventar, como, por exemplo, eu estou colocando aqui para vocês, ó, placas de banheiro com desenhos diferentes. Veja aqui embaixo. Onde tem o banheiro feminino, está o desenho de uma galinha, o desenho do sanitário masculino, um galo. Isso é uma linguagem que não é questão de ser pejorativa ou não, é porque ela não é universal. Ou então você tem um desenho diferente, como, por exemplo, aqui o primeiro, né, um rapaz de sunga fazendo sinal de musculação, fazendo força com os bíceps. Isso aqui é uma referência muito regional ou, às vezes, muito próxima de um conhecimento específico. Não é, então, internacional e não atende todas as pessoas. Por isso, usamos o pictograma. A fixação dessa sinalização, tanto visual quanto tátil, é sempre na faixa de visualização, entre 1,20 m e 1,60 m, ao longo da parede, ao lado da porta, ao lado no batente ou na própria porta. Tanto faz. Essa sinalização, ela é obrigatória e é nessa faixa, mas você tem liberdade de escolher se coloca ao lado da porta ou na porta, ou ainda se é outra sinalização de indicação de caminhamento, por exemplo, que fica na parede, sempre nessa faixa entre 1,20 m e 1,60 m. A sinalização, ela, como parte da edificação, ela está presente ao longo da rota acessível, ela é visual e tátil ou visual e sonora. Então você tem, por exemplo, o alarme de emergência, que é um item de sinalização. É um item de sinalização que está presente nos sanitários isolados, nos banheiros isolados, e que deve ser obrigatoriamente conectado a algum lugar que saiba o que é aquilo. Por quê? Porque não adianta acionar e apitar, por exemplo, dentro do próprio banheiro. Tem que apitar lá na recepção, lá na portaria, lá na administração, onde alguém saiba o que é aquele aviso. Então, no caso de hotel, por exemplo, você tem alarme de emergência no chuveiro, qual quarto que está tocando? Senão, a pessoa lá na recepção que percebe o alarme tem que sair procurando de quarto em quarto. Então, esse cuidado está onde? No projeto. É um projeto de sinalização de emergência para acessibilidade. Então, não vai aparecer no projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e não vai aparecer no projeto da edificação de uso geral. É um escopo de projeto que deve ser negociado com o cliente, mas precisa ser feito, porque normalmente nós deixamos de fora. Às vezes,
indicamos no projeto de arquitetura e não fazemos as instalações de eletricidade. O piso tátil, basicamente, ele existe de dois tipos. Esse que parece um macarrãozinho é o piso direcional, que serve, né, para indicar uma direção. O piso de alerta serve para indicar um risco, uma mudança de nível ou ainda uma mudança de direção quando ele é associado ao piso direcional. O piso tátil tem uma norma específica. Então, eu vou deixar para falar das composições, das utilizações específicas para uma outra aula. Mas eu quero trazer para vocês que ele é usado sempre no início e no final das escadas, sempre no início e no final da rampa, sempre na porta dos elevadores e, se possível, ao mínimo, ou seja, que só coloque se for estritamente necessário. Nesses casos que eu citei, como início e final de escada e rampa, ou na porta de elevador, sempre obrigatório. Mas para outros elementos, como por exemplo, eu estou mostrando agora, você tem um obstáculo elevado, embaixo você tem que fazer uma sinalização. Mas essa sinalização, ela é obrigatória com o piso tátil, se ele estiver elevado a mais de 60 centímetros do piso acabado. Então, às vezes, você traz no seu projeto ou na sua fixação ele a 60 centímetros e não precisa de colocar, né, o piso tátil. Não é só porque barateia a obra, mas é porque fica menos confuso. O piso tátil, ele é muita informação para a pessoa com deficiência visual, então, quanto menos usar, melhor. Quando você tem a necessidade de sinalizar o objeto elevado, de preferência você não coloca o objeto elevado ao longo da sua rota acessível, no corredor, nas interligações entre estacionamento e a edificação. Porém, se você for obrigado a colocar, tomar esse cuidado. A altura não pode passar de 60 centímetros. Por quê? Está vendo aqui a figura da pessoa, o usuário com bengala? É porque essa bengala é que vai identificar o objeto elevado. Se você sobe, você é obrigado a colocar o piso tátil. E aí vem uma situação bem mais complexa de executar, de manter e até o excesso de informação para o usuário. Então, muitas vezes o projeto define pela eliminação do piso tátil de alerta. Ele não é obrigatório em tudo. De tomar esses cuidados, você vai eliminando a necessidade de piso tátil de alerta. Então, veja esse caso aqui. É uma foto de um pilar inclinado, né? Provavelmente uma solução arquitetônica e estrutural, dentro de uma concepção de projeto. Porém, criou-se um obstáculo elevado que está colocado a mais de 60 centímetros do piso, num trecho, e a menos de 2,10 metros de altura. E você, então, é obrigado a sinalizar. Você tem que sinalizar tudo que está entre 60 e 2,10 de altura. Então, às vezes, você sobe um pouquinho acima de 2,10, já não precisa mais sinalizar. Ou você coloca mais baixo, abaixo de 60 centímetros, também não precisa sinalizar. Nesse caso do pilar inclinado, talvez criar ali uma barreira física, um jardim, vaso de planta, né, ou um balcão, uma solução ali que impeça que a pessoa bata a cabeça naquele pilar inclinado. Então, muitas vezes, a solução de projeto, ela oferece o obstáculo, mas ela mesma, no projeto, pode eliminar a necessidade do piso, tomando os cuidados de medida entre 60 e 2,10 centímetros, 2,10 metros, 60 centímetros e 2,10 metros, ou então colocando um obstáculo físico, eliminando assim a necessidade do piso tátil. Por quê? Porque piso tátil é elemento de difícil manutenção e também de difícil composição e é um excesso de informação para o usuário. De modo que, se eu usar ao mínimo, é melhor. Piso tátil, quanto menos, melhor. E quando é que ele é menos? Quando eu elimino a necessidade. Não é quando eu deixo de colocar. Bom, hoje o nosso bate-papo termina aqui agora, né? Nós sabemos que a acessibilidade é um desafio para todo mundo. As normas são amplas, existe muita atenção.
E não é todo cliente que cobra, ou ele quer, ou ele se interessa. Ele não está nem aí com o projeto acessível, ele só quer resolver o problema dele. Então, se nós nos capacitarmos, nós vamos conseguir fazer acessibilidade e, então, preparar uma cidade inclusiva para ser utilizada por todas as pessoas de forma segura e autônoma. Essa aula da semana passada e a de hoje são introdutórias. Se vocês tiverem interesse, a gente pode bolar um curso mais demorado com a norma, onde nós iríamos ponto por ponto trabalhando os temas. Como é demorado e exige muita paciência, né? E bastante interação, porque a norma ela é extensa e por ser extensa é chata, né? Você precisa estar disposto. A partir de 15 pessoas, nós podemos trabalhar a norma da mesma forma que nós estamos fazendo agora, só que em mais aulas, porque tanto a norma 9050 quanto a norma de piso tátil são complexas. Então, porém, eu já me coloco à disposição aqui, tanto da Ubatec quanto de vocês se manifestarem, para a gente montar esse curso. Augusto, se alguém tiver alguma pergunta aí, colocação. Vamos lá, pessoal. Aproveite o momento. O pessoal está cansado hoje. É uma informação maciça, né? Cansativa, no sábado à tarde, mas quem tiver alguma colocação, fica à vontade. Informação de extrema. E Araújo, fica à vontade, pode falar. Bom, é isso aí. Aí tem o Evi levantou a mão. Levou? Evi, Levantou? Cadê? pode falar, Evi. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Sim. Sim, perfeito. Pronto. Eu gostaria de saber qual é a altura do botão de emergência no banheiro. 40 centímetros do piso acabado. Ok. Por que 40? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo Pergunta boa. trazer. Vou ver se consigo trazer aqui uma informação, que é o seguinte. O que esse botão de emergência é? Ele é um dispositivo de acionamento, concordam? A norma técnica, ela tem uma tabela onde ela define as alturas de tomada baixa, tomada alta, registro, torneira e outros elementos. Então, lá naquela tabela, ela diz que tomada baixa é 40 centímetros do piso acabado. E aí vocês vão encontrar uma pequena divergência da norma de acessibilidade com a norma de instalações elétricas. O que acontece? Deixa eu só parar essa apresentação aqui. Isso. A norma de instalações elétricas, ela traz para nós a obrigação de executar a tomada baixa a 30 centímetros do piso acabado. Vocês perceberam o conflito? Então, 30 centímetros para 40. Se nós, lá no projeto de arquitetura, e nós não definimos no projeto da edificação, no projeto de arquitetura, não definimos a altura da tomada baixa, quem define é o técnico em eletrotécnica ou o engenheiro eletricista lá no seu projeto de instalações elétricas, ele faz usando um aplicativo pela norma de instalações elétricas. A tomada baixa, então, vai ser projetada e executada a 30 centímetros do piso acabado. Por quê? Porque até hoje não mudaram a norma de instalações elétricas para 40. Mas tomada baixa, a altura é 40 centímetros pela norma de acessibilidade, é uma obrigação. Ela prevalece sobre a norma de instalações elétricas. E o botão de emergência do sanitário, ele é indicado no projeto de arquitetura, mas ele é projetado no projeto específico ou de instalações elétricas. Então, nós temos que tomar cuidado com essa altura. Todas as tomadas baixas e botões, né, que forem baixos, a altura é 40 centímetros. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Porque a pessoa sentada na cadeira de rodas, ao retirar a tomada do aparelho, né, qualquer, de uma tomada na parede baixa, essa tomada, se ela estiver a 30 centímetros, ele vai ter que inclinar o corpo, ele pode cair.
Se tiver a 40, ele não precisa inclinar o corpo e não cai, entenderam? Então é um critério de desenho universal presente na norma que se sobrepõe a todas as outras normas de instalações. Respondido? Respondido. Mais alguém? Ok, respondido, respondido. Eu posso fazer mais uma com o botão também? Opa! Pode ser colocado no banheiro mais de um botão desse? Bom, em alguns casos deve, tá? Por quê? Porque se você tiver um sanitário de uso comum, isolado, você é obrigado a colocar próximo à bacia sanitária. É isso que está na norma técnica. Se você tem um banheiro, veja, não um sanitário, mas um banheiro com chuveiro ou um vestiário isolado, você vai precisar colocar esse botão próximo do chuveiro, próximo da bacia sanitária e próximo do lavatório. No lavatório, a norma não obriga, ela recomenda, mas ao lado do chuveiro e ao lado da bacia sanitária é obrigatório. E para o chuveiro a gente sabe que não é qualquer botão, né? Tem que ser um botão que possa se molhar. A quantidade que a norma determina é mínima, tá? Por quê? Porque você tem alguns outros elementos. De repente, o seu projeto impõe que você coloque mais botões. Mas o mínimo, ao lado da bacia sanitária, ao lado do chuveiro e ao lado do lavatório como recomendação. Só mais uma última com relação ao botão, professor. Fique à vontade. Esse botão aí do lado do chuveiro, a altura também é de 40 centímetros? 40 centímetros. É porque a pessoa acionaria em caso de queda. Então tá no chão, Agora entendeu? sim. Entendi. Tirada a dúvida. Nós fazemos esse dispositivo de acionamento de emergência. Você imagina um idoso num quarto de hotel ou num banheiro isolado, numa recepção qualquer de uma escola, por exemplo, né? Num shopping. Você está lá e a pessoa caiu, ela tem que pedir socorro. Às vezes fraturou o fêmur, não consegue levantar, é um idoso, né? Ou mesmo uma pessoa obesa com muita dificuldade de locomoção caiu e não consegue levantar. Ela apertou o botão para pedir socorro. Tá certo? Ok, professor. Obrigado. Mais alguém? Hoje está todo mundo quieto aí. Bom, tá bom. Essa aula vai ficar gravada. O Augusto vai disponibilizar o link. Eu estou à disposição sempre que vocês quiserem, só mandar uma mensagem, né? E para algum assunto específico, tanto no meu canal quanto no canal da Ubatec, que o Augusto, de algum modo, passa para nós. E se tiver ânimo para fazer um curso em cima da norma, item por item, nós também fazemos. Só alertando, é demorado e exige muita paciência. Augusto, é com você. Professor Givaldo, muitíssimo obrigado. Suas aulas são extremamente esclarecedoras e que um assunto para quem trabalha com projetos na construção civil que com certeza é da dúvida, é para todo mundo ter dúvida. Tá? Então, suas informações aqui são extremamente esclarecedoras. Você passa essa informação de uma maneira muito simples, muito tranquila. Tá? Mesmo sabendo da complexidade do assunto, você domina de uma maneira que consegue passar isso com uma tranquilidade imensa. Tá? Então, meu muitíssimo obrigado, professor, por mais essa oportunidade. Agradecer a todos os alunos aqui presentes. Informo que hoje, lá para umas 8 horas, 9 horas da noite, no máximo, tá? Eu estou postando a gravação no YouTube, aí o link vou mandar nos canais e individualmente para vocês, tá? Podem divulgar à vontade. Muitíssimo obrigado a todos. Gente, tchau, tchau, professor. Valeu, até a próxima. Obrigado a todos, Augusto, obrigado.